Oi pessoal, meu nome é Suzy Raquel e eu estou concorrendo à vaga para monitora na disciplina de português. O assunto da aula será variação linguística. Vou começar falando sobre o conceito de variação linguística, já que os vestibulares, até o Enem, eles cobram o conceito de variação linguística, então demanda que o estudante ele saiba o conceito, o que é variação linguística. Variação linguística é a capacidade que a língua tem de se transformar e se adaptar de acordo com alguns componentes. Ou seja, são diferentes maneiras de se dizer a mesma coisa, no mesmo contexto e com o mesmo sentido, o mesmo significado. Normalmente o vestibular cobra 4 tipos de variação linguística. São elas histórica, social, a regional e a estilística. A variação linguística histórica, ela vai trazer a maneira como a língua foi evoluindo a partir do tempo. Exemplo disso, quem já assistiu novela de época, deve ter percebido que as pessoas, os personagens, normalmente se tratam como vais-me-ser. Isso acontece porque a palavra você, ela surgiu da variação de vossa mercê, que passou a ser vós-me-ser, e hoje é o você, é o pronome de tratamento você. Outro exemplo de variação linguística histórica é a palavra farmácia. A palavra farmácia antes era escrita ao invés do F no início da palavra, o PH, assim como outras palavras que têm o som de F que substituiu o PH, antes era escrito com PH e hoje é escrito com F no lugar. A segunda variação linguística é a variação regional. A variação regional são palavras distintas, faladas em regiões diferentes, que significam a mesma coisa. Por exemplo, aqui na Bahia a gente conhece o aipim, às vezes até dentro do próprio Nordeste, tem lugares que chamam aipim de macaxeira ou de mandioca. A mesma coisa acontece com salsicha. Salsicha em alguns locais do sul do Brasil é chamado de vina. Então, muitas vezes você pode chegar, visitar, ter vontade de visitar o sul do Brasil e acontecer de você chegar, ver um cardápio que tenha lá alguma coisa com recheio de vina. Aí você vai pensar até que é alguma coisa chique, mas não, é salsicha. Na variação regional pode acontecer também uma variação fonética, ou seja, a própria entonação da palavra. Um exemplo clássico que a gente conhece é o baiano, ele fala porta. Se você vai no Sudeste, você pode ouvir alguém falar porta. E assim vai, outras palavras com R. A terceira variação linguística é a variação social. Essa variação ela vai ser relacionada aos grupos sociais. Por exemplo, variação de idade. Então pode acontecer que minha avó queira falar de um homem bonito e diga, ele é um piteuzinho. E a gente, no meu grupo de amigos, a gente pode falar, ele é um gato. Pode acontecer essa variação também social entre homem e mulher, ou classe social, de acordo com a cultura que se tem contato. Então a pessoa tem uma bagagem de uma cultura, uma determinada cultura, e que usa uma palavra para definir uma coisa que outra pessoa que tem tem contato com outra cultura não use. Da mesma forma acontece com grupos sociais, por exemplo, surfistas, advogados, eles têm uma linguagem própria, entre outros. A última variação linguística é a variação estilística. A variação estilística vai falar sobre as situações de uso da língua. Por exemplo, pode existir uma situação que seja necessário, às vezes você vai escrever o currículo, você tem que usar a linguagem formal. Em outras situações você precisa, é melhor que você use uma linguagem formal. A gente vai ter também a padrão, a não padrão, ou a coloquial, que é a do cotidiano, ou em situações também específicas, é necessário que se use a linguagem culta, a forma culta da norma. Falar de variação linguística, é importante a gente tocar no assunto que é muito comum de se perceber no dia a dia, às vezes até dentro do Brasil, já que é um país extenso, a gente percebe que muitas vezes acontece preconceito linguístico. Então é um ponto muito importante de se falar dentro da variação linguística, porque o preconceito linguístico é a discriminação existente entre os falantes de um mesmo idioma, onde não há o respeito pelas variações linguísticas.
como sotaques, regionalismos, dialetos, gírias e demais diferenças da fala de determinado grupo. O preconceito linguístico acontece, na maioria das vezes, com um tom de desprezo, de deboche, causando impactos que podem reverter até em violência física, violência psicológica, violência moral. Quem sofre esse tipo de discriminação corre o risco de ter dificuldade de se adaptar ao seu meio ou até mesmo sofrer de distúrbios psicológicos. Então, é muito importante que a gente respeite a variação linguística e que principalmente seja quebrado. Acho que o primeiro passo para se quebrar o preconceito linguístico é que se deixe de acreditar no mito da forma correta de se falar e respeitar toda a pluralidade e diversidade que a gente tem de fala, que a gente tem no nosso país. Até porque a gente está falando de um organismo vivo que é a língua. Então, enquanto estivermos vivos, a língua vai variar com o tempo, como a gente já falou, com o tempo, com o local, com o grupo social e às vezes a necessidade mesmo, o estilo. É isso, obrigada.